Você conhece algum mentiroso? Ou melhor, você é uma pessoa mentirosa? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente comete uma mentira. A gente faz uma mentirinha, pode ser uma mentira inofensiva, né? Uma mentira que não seja prejudicial a ninguém. É normal que a gente cometa esse tipo de coisa. Às vezes até a gente fala uma mentira para preservar alguém ou para preservar a nós mesmos de alguma situação inconveniente. Mas o mentiroso que eu quero me referir aqui é aquele mentiroso profissional, o mentiroso compulsivo. Aquele cara que só fala mentira. 90% do que ele fala é mentira, só 10% é verdade. Então, o que é importante a gente analisar? É que esse tipo de gente, eles criaram um mundo só deles, um mundo de ilusão, de mentira. E eles acham que a gente pode acreditar no que eles estão falando pra gente. Mal eles sabem que eles são facilmente identificáveis. E a gente, quando identifica um elemento desse, a gente mantém distância, né? A gente quer, na verdade, manter distância. Quer que ele fique fora do nosso alcance. Mas a pessoa quando mente, acontece algumas situações de anormalidade no corpo. O corpo muda fisiologicamente. Por exemplo, a pessoa que, quando conta uma mentira, por exemplo, ela muda o tom da voz, ela também pode suar em demasia, né? A respiração dela pode ficar ofegante, a pressão arterial aumenta, os batimentos cardíacos mudam. Tem até um aparelho que detecta esse tipo de fenômeno que acontece, que é o polígrafo. O polígrafo, quando a mentira é muito braba, né, que o cara é levado às autoridades, eles colocam lá um detector de mentira. Na verdade, ele não detecta a mentira. Ele detecta esse tipo de alteração que o nosso corpo emite quando a gente conta uma mentira. Uma mentira braba, né? Uma mentira que possa prejudicar algumas pessoas. E tem os gestos também que identificam que a pessoa está mentindo. Por exemplo, a síndrome do Pinóquio, a pessoa quando mente, ele coça o nariz coça, o queixo, a nuca, né? Existe gesto no olhar. O mentiroso, ele nunca encara a pessoa. Ele sempre olha, ele desvia o olhar, ele sempre olha para um outro local. Dizem que quando ele olha assim para o lado esquerdo, ele está buscando uma resposta, buscando uma informação que não está pronta ainda na mente dele. O mentiroso, geralmente, quando ele responde uma pergunta, ele tende a dar uma pequena pausa. Aquela pausa ali que ele dá, na verdade, ele está buscando uma resposta adequada. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês aí. Um cliente meu foi lá na minha loja, no meu escritório, e ele estava me devendo um dinheiro, ele botou R$100 assim por baixo da porta. E saiu, ligou para mim e falou, olha, deixei 2 notas de 50 enroladinha até embaixo da porta, quando você chegar você pega. Só que na sala tinha um mentiroso. Havia um mentiroso lá próximo à minha sala. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu peguei o telefone, liguei para ele e falei assim, olha, não tinha 100, só tinha 50. Aí ele esbravejou do outro lado, né? Não, como? Deixei 100. Não se preocupe não que eu vou descobrir. O mentiroso que estava próximo já foi logo dizendo assim, olha, ainda bem que a sua sala é trancada, viu? Eu não tenho nem como acessar aí. O que aconteceu? Esse mentiroso deve ter metido um arame, uma faca, sei lá, algum objeto, pescou o dinheiro que estava
por baixo da porta, tirou 50 e devolveu os outros 50. Isso é possível que tenha acontecido isso. Então, uma outra característica do mentiroso é o seguinte: ele fica tentando dar explicações do que aconteceu. Nesse caso aí, o mentiroso passou a seguinte informação para mim: Agnello, olha, pode ser que tenha batido aí um vento e o teu dinheiro foi embora com o vento levou. Eu não posso acreditar num argumento desse. O mentiroso também costuma alterar o tom da voz. Ou ela fica trêmulo e ele começa a falar baixinho, ou ele fala bem alto no sentido de intimidar. Intimidar aquela pessoa que está ouvindo a explicação dele, ou fazendo perguntas, e é como quem diz assim: ei, eu jamais seria capaz de cometer um ato desse. Você me respeita, eu estou acima de qualquer suspeita. E assim agem o mentiroso. Eu assisti um depoimento de uma pessoa aí perante um juiz, que essa pessoa estava extremamente trêmula, batia na mesa o tempo todo diante de uma pergunta e ficava folhando os papéis. Isso, não estou dizendo aqui que essa pessoa estava mentindo, mas isso é uma característica que ela estava extremamente incomodada com aquele tipo de pergunta que estavam fazendo para ele. Ou seja, se tivesse detectado um polígrafo naquele momento nas mãos desse cidadão, os especialistas iriam dizer que ele está mentindo. Por quê? Porque para falar a verdade você não se altera. Você simplesmente fala a verdade. Agora, para construir uma mentira, aí é diferente. Aí o seu estado emocional fica abalado. Você muda. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu já ia esquecendo de um outro detalhe muito importante. Se, por exemplo, o delito do mentiroso for cometido com alguma pessoa que já tenha falecido, ele vai pôr a culpa no defunto. Olha só, que interessante. Aqui é Agnello Honorato quem vos fala. E essa foi a mensagem de hoje. Tchau! Olha que natureza bonita.